Olá, sou o Dr. Fábio Rodrigues, especialista em cirurgia bariátrica, e hoje vamos falar para vocês tudo sobre cirurgia bariátrica e performance além do centro cirúrgico. E hoje, pessoal, a gente tem uma pessoa muito especial para dividir o nosso cantinho aqui, né, doutor Fábio? Sim, claro. A doutora Mônica Pinheiro, ela é otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia e vai dividir um pouquinho com a gente tudo relacionado à obesidade e à otorrinolaringologia. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre as patologias otorrinolaringológicas, esse nome pesado mesmo, que eu tenho dificuldade de falar. E vamos lá, e as associações com a obesidade. Com a obesidade, porque são duas coisas que têm tudo a ver, pessoal. E aí, nós trouxemos a doutora Mônica Pinheiro, que está aqui com a gente hoje, para trazer todas as informações e dicas para vocês sobre otorrinolaringologia, hein? Muito obrigada pelo convite, doutor Fábio, doutora Patrícia. É uma grande satisfação poder conversar das doenças otorrinolaringológicas associado com obesidade, associado com a parte nutricional. Nós temos isso muito em comum. As pessoas acham que o otorrino só cuida do nariz, ouvido e garganta e que essas doenças elas podem não ter relação com o corpo como um todo. Sim, e nós temos muita relação e temos muito aqui para falar para vocês. Sim, com certeza. E é muito comum, né, Mônica? Você conseguir aí ver essas patologias, né? A gente tem umas patologias que são mais comuns, né? Que é relacionado com a obesidade. É muito comum isso na sua prática clínica no consultório? Sem dúvida, com toda certeza. Logo que eu chego com o paciente, que eu observo quando o paciente entra no meu consultório, eu já observo o tamanho, se ele tem um aumento de peso, um sobrepeso, a altura, já é uma coisa fotográfica, porque eu já sei o que mais ou menos eu vou esperar na hora da consulta com o paciente. Com toda certeza é um dos pontos que não passam desapercebido na nossa rotina diária de atendimento. E como é que a obesidade, fala pra gente, como é que a obesidade, ela afeta a nossa audição, a nossa saúde auditiva? Sim, a saúde auditiva, ela pode estar muito relacionada, principalmente quando estamos perdendo a audição. O primeiro sintoma alerta é o zumbido. O que é o zumbido? O zumbido ele é um som que ele é gerado internamente, que não tem uma fonte externa e incomoda muito o paciente. Muitas das vezes esses zumbidos eles ocorrem esporádico, aquilo que vem uma hora, depois vai e a pessoa não liga, ela não dá uma certa importância. No entanto, já é o nosso corpo falando, tem algo de errado que está acontecendo no organismo. E a primeira avaliação, primeira causa de zumbido é a perda da audição. Mas por que eu vou interligar? Por que o paciente... a obesidade pode estar afetando essa perda da audição. Sim. Primeiro, são os sons mais intensos, a poluição sonora. Ao longo da vida, eu sempre falo, uma hora a conta chega. Quando a gente é jovem, a gente faz alimentação de forma errada, não faz atividade física, se expõe a sons muito intensos. Então, esses hábitos de vida que levam ao longo de toda a vida, uma hora, ou mais cedo ou mais tarde, começa a danificar a audição. Como que acontece? O paciente que ele tem aumento de peso, que tem uma gordura abdominal, a gordura ela leva o quê? Um processo de inflamação. Sim. A inflamação ela está no corpo todo. E dentro do ouvido nós temos o quê? Nervo e nós temos também vasos. Então, o nosso ouvido ele tem que ter uma nutrição e chega sangue para poder dar oxigênio para esse ouvido, porque ele tem umas células muito específicas para poder codificar o som. Hoje nós estamos ouvindo porque tem uma célula que está captando o som e com isso ele transmite um som e leva até o cérebro para poder saber por que está interpretando, o que ele está falando. E essas células elas são muito sensíveis, muito especializadas. Se tiver uma diminuição, mesmo que seja pequeno, de sangue passando por ela, ela não leva nutriente. Se essa célula não tem nutriente, o que acontece? Ela vai morrendo. E elas são um número específico e não tem como repor. Então, com o tempo, algumas vão se danificando. Quando elas vão se danificando, é como se tivesse um curto-circuito lá dentro. Gerou um curto-circuito,
deu zumbido. Se deu zumbido, é um primeiro alerta. Algumas vezes elas se regeneram, mas quando chega um tempo, elas vão danificando. Então, o primeiro sinal é o zumbido. A seguir, já vem a perda da audição. Quando se instala a perda da audição, aí já é irreversível. Então, por que a gente tem que cuidar da alimentação, da obesidade? Para quê? Para fazer também uma prevenção na saúde auditiva. Sim. Isso, diminuindo a inflamação, automaticamente estaremos diminuindo a inflamação do aparelho auditivo de uma maneira geral. Sim. Nas células, não do aparelho auditivo, não, nas células do aparelho auditivo mais sensíveis, não é isso? Isso. A parte neurológica do aparelho auditivo e, consequentemente, estaremos prevenindo doenças, principalmente como zumbido e diminuição. E perda auditiva, com toda certeza. Então, cuidar da alimentação, cuidar desse processo inflamatório que é desencadeado por conta da obesidade, ele é um fator primordial que eu oriento para quê? Prevenção de saúde auditiva. Ou então, se já começou, para evitar que danifique ainda mais. Piore mais. Que piore mais. Porque quando você faz uma alimentação, você tem um consumo ali regular de alimentos inflamatórios, você está só colocando fogo naquela fogueira, né? Então vai ter a liberação ali de vários mediadores inflamatórios, por conta que você vai estar inflamando ali o intestino, então aquilo vai ser uma inflamação ali sistêmica, né? Então essa inflamação sistêmica com alimentos de baixo valor nutritivo, que não tem ali, não tem nutrientes algum que vá nutrir aquela célula, realmente ele vai, com certeza, vai piorar esse quadro, tanto de zumbido, né, como perda auditiva, como tem outras patologias, outros sintomas que o paciente sente, né, da parte da otorrinolaringologia, dentro de um processo inflamatório, né, Mônica? Com toda certeza. Eu sempre falo assim que zumbido é uma caixinha preta que você abre, pode sair tudo. E, sem dúvidas, o fator obesidade, não só por conta do processo inflamatório, mas também o que a gente tem? Redução de absorção de vitaminas, a vitamina B12. Se a gente tiver uma deficiência dessa vitamina, o que ela causa? A vitamina B12, ela faz com que o nervo ele não funcione bem. Sim. E a gente tem um nervo, que é o nervo auditivo. E esse nervo auditivo ele é primordial para quê? Para transmitir o som que a gente está falando agora para o meu cérebro entender. Então, se esse nervo danifica, não tem como ele levar esse som e a pessoa automaticamente ela vai ter dificuldade auditiva. Então, a gente tem que dosar a vitamina B12 e se ela estiver baixa, tem que ir com um especialista, tem que fazer uma reposição. Não é só tomar uma vitamina, porque também os excessos também, eles não são bons. Então, por isso, assim, ter um especialista que acompanhe e não vai ser somente a vitamina B12, a gente tem também a vitamina D. A vitamina D, ela hoje não é só depois do Covid, né, que ela se tornou, mas ela já existe, ela ficou, graças a Deus, no Covid, ela ficou mais conhecida, onde a gente dosa essa vitamina. E ela também, ela causa não só zumbido, como tontura, ela causa a deficiência também, o paciente ele já fica com aquele mal-estar, não tem um bom rendimento, causa depressão, sonolência diurna, queda de cabelo, como várias outras coisas. E na parte otorrinolaringológica, tanto o paciente chega, eu já solicito dentro do meu rol de exames a dosagem da vitamina B, da vitamina D, elas estão sempre presentes. E quando está, eu sempre peço assim, eu peço ajuda com um colega, a parte da nutrologia, para fazer esse acompanhamento em conjunto, que eu falo que o tratamento desses pacientes, ele não é um tratamento somente direcionado. Descartou perda auditiva, não é nada dizer para o paciente, vá conviver com seu zumbido, com a sua tontura, aprenda a conviver. Essa não é a resposta. A gente tem perseguir, ir atrás das causas que a gente consegue um trabalho multidisciplinar, a gente consegue readaptar esse paciente e ele ter uma qualidade de vida bem melhor. Sim, essa é interessante, né, Fábio, que ela falou sobre a deficiência da vitamina B12, que é a metilcobalamina. Essa vitamina, ela é uma vitamina que você encontra muito em alimentos de origem animal.
E hoje, no corre-corre da vida, você sabe que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer aquela alimentação básica, né, adequada, né, como aqueles lanchinhos rápidos, então, que são alimentos muito mais ricos em carboidratos, com uma deficiência muito grande de origem animal, e é um paciente que vai evoluir, sim, com uma deficiência de B12, que é a metilcobalamina. Por exemplo, especificamente no paciente da cirurgia bariátrica, a primeira vitamina que cai é a B12. É mesmo. Depois da cirurgia bariátrica, a primeira que cai é a B12. Então você tem que estar muito de olho nela. E o paciente realmente ele evolui com neuropatia. Só que a neuropatia mais comum que ele evolui é dormência nas pernas, nas extremidades. Mas se tem dormência nas pernas, nas extremidades, com certeza alguma coisa a nível periférico, auditivo ali também vai ter influência também. E aí é muito interessante, como a Mônica falou, que para que você procure um especialista. Por quê? Porque muitas vezes, né, Mônica, ele chega no pronto-socorro, não, ele chega ali na farmácia e é prescrito ali para ele um polivitamínico, e aquele polivitamínico muitas vezes não tem as doses adequadas e necessárias que aquele paciente precisa dentro para a gente reverter essa situação de carência. A gente tem que lembrar que os polivitamínicos ali, a gente não consegue absorver todos os nutrientes por conta da biodisponibilidade, né? E pela briga ali de alguns receptores, que esses nutrientes é comum se ter. E aí a gente tem que fazer de acordo com o quadro clínico do paciente, porque muitas vezes esse paciente ele tem uma carência tão grande que para a gente melhorar esse sintoma dele dentro da parte da otorrina, esse paciente ele precisa fazer uma reposição, às vezes sublingual, ou mesmo uma absorção intramuscular, por conta que esse paciente ele precisa de uma melhora, muitas vezes, imediata. Né? Isso é muito interessante, Patrícia, porque geralmente quando eu falo, vamos ver suas vitaminas, não, doutora, isso não tem, porque meu farmacêutico prescreveu vitamina de A a Z e eu tomo há não sei quanto tempo. Não é possível, isso não vai dar. Sim. Então tem que ter aquela orientação em relação à dose, a essa biodisponibilidade. Isso, tem que fazer toda uma avaliação, porque seria muito fácil eu chegar na farmácia, me dar uma vitamina de A a Z e achar que eu estarei suplementando toda essa deficiência. Essa informação é muito interessante, porque no dia a dia, assim, eu tenho isso, é figurinha repetida que eu falo. Mas, assim, o paciente, com toda certeza, não tem culpa, porque nós estamos aqui para quê? Para oferecer informação a você. Uhum. Com toda certeza, você não teria se você fosse esclarecido dessa informação. Uhum. E nosso dever é esse. Com certeza. Por isso que estamos aqui, não é? Verdade. Um dos nossos propósitos é exatamente levar informação de qualidade. Informação. Olha, uma coisa que a gente teve muito dentro da pandemia foi a alteração que quando nós tínhamos, né, quando a gente estava no meio daquela pandemia, era todo mundo tomando a vitamina C, vitamina D, o zinco, né? Sim. Então, por quê? Porque quando as pessoas elas tinham Covid, vocês atendeu muito, né, Mônica, Sim, durante, bastante. né? Bastante. Durante o Covid, o paciente ele tinha alteração do paladar. Com toda certeza. Né? Isso. Então, ele tinha alteração do olfato e ele tinha alteração do paladar. E a alteração do olfato e do paladar, e até hoje, eu ainda encontro alguns pacientes que ainda continuam com uma leve alteração. Ele pensa, doutora, eu tive Covid, mas quando eu tive Covid não voltou 100%, né? Então, muitas vezes, você vai fazer, Mônica, a avaliação das frações de níveis de minerais desse paciente e ele não consegue regular. Mas ele está tomando um polivitamínico ali que não tem mineral quelado. Que ele muitas vezes, por quê? Porque a farmácia coloca lá de A a Z, isso não são todas, tá? Uhum. Mas coloca lá de A a Z, mas o tipo de mineral que ele colocou é um óxido. Então, aí ele precisa colocar a qualidade menor para poder colocar, tipo assim, tudo dentro de uma cápsula. Então, ele vai precisar colocar ali uma quantidade pequenininha, mas a qualidade daquele mineral é muito baixa. Então, ela não vai ter absorção. Um outro ponto que a gente precisa trabalhar, por conta que as nossas especialidades, elas interagem muito, é que quando você vai fazer a reposição desses minerais, porque, por exemplo, a reposição de zinco, ela precisa ser feita nesse paciente que tem alteração de olfato, nesse paciente que tem alteração de paladar, então ele precisa repor o zinco. E se a melhor absorção para ele ter ali do zinco, seria que ele fizesse um zinco quelado.
né? Sim, Os minerais isso. quelados, ele tem uma melhor, entendeu? Vai ter uma eficácia melhor. E aí a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. Como é que é a alimentação desse paciente? Ele tem uma alimentação realmente equilibrada? Ou é um paciente que tem, como você falou primeiramente, ele tem uma alimentação totalmente inflamatória, né? E aí ele tem um quadro de desbiose, porque se ele tem uma alimentação totalmente inflamatória, é muito provável que esse paciente ele tenha um quadro de desbiose. E essa desbiose, muitas vezes, também dificulta, é um outro ponto que dificulta a absorção desses polivitamínicos, dessas vitaminas que ele faz de forma oral. Eu sempre acho assim, antes era muito raro chegar paciente, doutora, eu tô perdendo olfato, tô perdendo paladar, e depois do Covid teve um boom. Sim. Então a gente, nossa, será que as doenças antes elas estavam subdiagnosticadas? Que quando foram um dos sintomas lá da primeira onda, né, que era um dos primeiros sinais de Covid, acontece que os pacientes, alguns já tinham uma doença e muitas vezes não era relacionado ao Covid. Uhum. Então elas começaram a ir e procurar A otorrino, né? procurar otorrino achando que fosse pelo Covid, mas a gente tem toda essa situação, essa parte nutricional, também outras alterações que causam a perda do olfato, do paladar associado, mas elas ainda não tinham prestado atenção se aquele sintoma ele era significativo, que no nosso dia a dia na correria, a gente vai, eu acho que é um refluxo, eu acho que é uma gastrite, eu acho que é um alimento. Para se observar, né? Isso, então assim, deu aquele sinal de alerta. Mas muitas doenças já eram subdiagnosticadas, ou então o Covid também ele veio o quê? Ele também só aumentou. Aumentou mais ainda aquele sintoma e fez com que não é aquilo, depois do Covid eu estou levando X tempo para recuperar o olfato, para recuperar o paladar, mas a gente tem que ir a fundo, tem que investigar, tem que suplementar, tem que orientar quanto à alimentação, atividade física, então tem que fazer essa investigação minuciosa para poder ajudar, porque isso leva muito a diminuir muito a qualidade de vida dessas pessoas. Verdade, concordo. Né? E, Mônica, quais seriam as principais complicações da parte respiratória associada a um paciente obeso? Que esse paciente obeso pode apresentar? Quase tudo, né? Esse eu já ouvi falar, hein? Quase até agora tudo. Eu estava aqui meio perdido aqui, nutriente, vitamina agora D, sim a gente vai com o doutor Fábio, agora mexeu com ele. A gente já está chegando aqui na parte da bariátrica. Achei que ele estava até triste aqui do lado. A gente falando de nutrição, de alimentos. Eu tô aqui de verdade aqui, rapaz, eu fiz faculdade de medicina, passei por uma cadeira de otorrino e a Mônica tá me falando um monte de coisa aqui que eu jamais imaginava que pudesse. É porque, na verdade, as pessoas nem acham que não tem relação. Assim, se eu for no otorrino hoje, ele começa a me falar, não, porque suas vitaminas... Eu tô indo. De conversa afiada, né? Não, mas assim, miotite aqui, meu zumbido é porque tá faltando vitamina B. Mas é porque a doutora Mônica, ela é uma pessoa muito atualizada, gente. Se, né, não é porque eu conheço já a Mônica há muito tempo, mas ela é uma pessoa uma profissional totalmente, realmente diferenciada, atualizada. Então, ela vê o paciente como um todo. Sim, não é só simplesmente você chegar, olha, esse zumbido não tem mais jeito, ela vai a fundo e vai investigar. Até por conta que a gente troca alguns pacientes, né? Então, é muito comum você ver essa preocupação dela em querer realmente entregar para esse paciente o melhor e dar uma melhor qualidade de vida e bem-estar para esse paciente. Sim, isso é fundamental. Sem dúvidas. Não adianta eu cuidar só do meu canto. Tá com otite, ou tá com otite não, tá com zumbido, é porque tá inflamado, vou dar um anti-inflamatório, alguma coisa e resolver o problema. Ou dar um Vertix, né? Não é aquela receita de bolo. Medicina não é receita de bolo. E o paciente obeso, obesidade, sobrepeso, ele está muito relacionado à parte respiratória. Tem tudo a ver. Sim. Vários fatores. Primeiramente, quando a gente aumenta a circunferência abdominal, a barriga é grande mesmo, barriga está grande, o que a gente tem? Que controla a respiração. A gente tem aqui o diafragma. Olha que a minha barrigona aqui está me deixando mais cansada, né? Então, o diafragma, com a distensão, aumento da barriga, faz com que ele não faça amplitude do movimento.
Com isso, a gente já tem uma restrição de Respiratória. respiração. Outra coisa, aumenta a pressão dentro do estômago. Do estômago. O que o estômago faz? Ele começa a dar refluxo. Sim. Reflui. Refluxo dá o quê? Dor na garganta. Nossa, tem tudo a ver. Dor na garganta, começa a ficar rouco, aquele ran que não passa. Eu acho que é alérgico, coloca a culpa na alergia, Sim. vai lá tomar antialérgico e nunca melhora. Com isso, o que acontece? Laringe. A laringe é onde passa o ar, que vai do nariz e passa pela laringe e vai para os nossos pulmões, ele controla. Laringe inflamada, tem paciente que vai para o pronto-socorro, por conta de quê? Refluxo muito intenso. Sim. Então, quer comer de tudo, quer comer qualquer hora, muita quantidade, volume à noite, toda aquela parte alimentar que ele não cuida. Então, ele começa a ter essas laringites, começa a ter falta de ar. E o refluxo não fica só na laringe. Ele vai para o nariz, ele piora a rinite, em quem já tem, ele piora a rinite. E muitas das vezes não é só rinite, é uma inflamação devido ao quê? O refluxo. Por isso que ele começa a ter os mesmos sintomas de que tem rinite alérgica, e não é uma rinite alérgica. Então, não adianta passar antialérgico para essa pessoa que ela não vai ter uma melhora. E tem uma comunicação do nariz com o ouvido, que é a tuba auditiva. Então, o ácido ele vai também para onde? Para essa tuba auditiva, vai até o ouvido. E causar também uma otite, podendo causar otite. Então, olha quanto que a gente tem relacionado. Isso são os mais tranquilos, né? Sem falar de quê? Se aumentar a gordura aqui no pescoço. Se aumenta essa gordura no pescoço, ele vai causar o quê? Começa a dar uma parte respiratória, comprime, fica com dificuldades, facilita ronco, apneia do sono. Essa gordura aumenta mais ainda. Isso leva a um colapso, que a gente fala, onde fecha essas vias aéreas, a gente chama de resistência de vias aéreas, mas o negócio fechou, colabou, e tem que ter uma pressão alta para poder abrir e ele respirar. Ele começa a fazer força e tem mais dificuldade respiratória. Vai cansando, esse paciente não dorme bem, é uma pessoa que tem uma péssima qualidade, tem uma qualidade de vida assim péssima, né? Não dorme bem, engorda mais, porque o cortisol aumenta. Isso, e fica aquele ciclo vicioso. Ciclo vicioso, que é onde que a gente vai quebrar esse ciclo? Emagrecendo. Emagrecendo. Aí chegou, doutor Fábio. Aí, inclusive, doutor olha, Fábio. e aí, olha, a apneia do sono, inclusive, é uma das indicações, né, para... Uma das comorbidades associadas à cirurgia bariátrica. Pronto, é uma das comorbidades associadas à cirurgia bariátrica. Então, faz parte. Paciente ronca, que respira mal. Não adianta eu colocar um CPAP, que é aquela pressão positiva, que faz... E eu não tratar da obesidade desse paciente. Então, eu indico, eu passo, olha, vamos emagrecer, é um dos pilares do tratamento do paciente que tem apneia obstrutiva do sono. Avalia o nariz, está passando ar pelo nariz, mas se ele estiver obeso, a gente tem que tratar. Aí que chega, encaminha para o cirurgião bariátrico, encaminha para uma nutróloga, para fazer esse tratamento em conjunto, tratar a ansiedade também. Aí, como é que você lida, se só uma dúvida, quando eu encaminho esses pacientes bariátricos, quando que você indica a cirurgia, assim, para eles, a cirurgia bariátrica? A indicação da cirurgia? Isso. Bom, esse paciente, ele passa a ter indicação da cirurgia bariátrica a partir de obesidade grau 2. O paciente obesidade grau 2, que é MC acima de 35, com comorbidades, e a apneia do sono é uma das comorbidades, ele passa a ter indicação de cirurgia bariátrica. Aí as outras comorbidades são hipertensão, diabetes. A apneia pode levar a arritmia. Arritmia cardíaca, doença do refluxo. Isso. Mas aí esse paciente, ele teria que fazer aquele exame, né? Que é uma polissonografia. Eu sempre peço. Eu peço primeiro uma polissonografia. Todo paciente que tem ronco, sonolência diurna, não respira bem, eu solicito a polissonografia. Então, é um dos primeiros exames, faço a avaliação nasal, avalio a polissonografia, calculo o IMC dele, vê peso, relação com altura, hábitos de vida, como que é a alimentação, diário alimentar, diário de sono. Aí esse paciente, eu peço a polissonografia, onde nesse exame a gente vai ver qual grau
de apneia que ele paciente tem. Aí a gente vê a gravidade. Com isso, eu faço as indicações. Olha, preciso que você passe com o cirurgião, fazer uma avaliação, porque depois, quando ele passa pela cirurgia, a gente faz uma pós. E a gente vai fazer a comparação. Quanto que a cirurgia teve impacto. De ganho, né? Isso, quanto que a gente ganhou. Tem paciente, nossa, que de um severo ele passa para leve, ou então só um ronco, que depois a gente vai precisar dar tratamento de fonoaudiólogo, né, para fortalecimento dessa musculatura. Mas é só uns reparozinhos que vai ao longo do tempo. E tem paciente que depois não precisa nem mais de CPAP. Sai de CPAP. Que legal, na experiência clínica a gente vê muito paciente que sempre a gente pede para ele perder ele de 5 a 10% do peso antes de fazer a cirurgia bariátrica. E a gente observa que esse paciente com esse perfil com a obstrução obstrutivo, né, ele melhora muito já nessa fase inicial. Sim. Porque melhora muito esse edema, esse peso aqui nessa região. E com isso aí ele melhora já bastante essa dinâmica respiratória dele. É impressionante. Essa semana mesmo eu peguei um paciente que dormia sentado. Nossa. Então, olha só a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente é um paciente que passa o dia cansado. Ele é um paciente que passa o dia irritado. É um paciente que no final do dia, por mais que ele não queira, ele vai querer comer alimentos calóricos. Hipercalóricos, na verdade, por conta que a elevação desse cortisol vai ter uma liberação de endocannabinoides, e esses endocannabinoides vai fazer com que esse paciente ele queira mais consumir esse tipo de alimentos. É por isso que eu trato disso, né? Que eu só ando com gente assim, né? E assim, você tocando no assunto, me lembrou um paciente agora que uma vez me procurou no consultório, que ficou muito marcado, que ele soube me dizer exatamente o momento quando ele começou a engordar na vida dele. Nossa. Ele sofreu um acidente de carro, quebrou o nariz entortou, ele passou a ter dificuldade respiratória, passou a não dormir bem, e a partir daquele momento ele começou a engordar. Pra gente ver, né, como foi muito... Chamou muita atenção, porque o que eu identifiquei nesse paciente? Se esse paciente não resolver o problema da rinoplastia dele, ele não vai respirar bem. Ele vai emagrecer com a cirurgia bariátrica, mas depois ele vai engordar de novo. A pessoa que não dorme bem, por conta que o fato de você dormir muito não quer dizer que você durma bem. Não é qualidade de sono. Não é qualidade de sono. Porque a gente sabe que depois a gente pode trazer só pra gente falar sobre as fases do sono. Tem muita coisa pra falar, né? Demais. Então, assim, não quer dizer que se você não dorme, você dorme muito, não quer dizer que você durma bem. Você precisa avaliar essa qualidade desse sono. Mas uma coisa é certa que já tá mostrando nos estudos. Quanto menos você dorme, mais você engorda. Por conta que a gente tem ali a relação de um hormônio chamado melatonina, que é uma glândula, é uma hormônio produzido pela glândula pineal, e a gente tem um outro hormônio chamado insulina. Então você tem ali a supressão. Outra coisa, o paciente que não dorme bem é um paciente que produz o quê? Mais cortisol. Mas ele altera a produção de grelina também, e leptina, e também cortisol, que são o hormônio da fome e da saciedade. Sim. Então, olha como o sono, ele é super importante dentro de um processo para um paciente, a gente não vai falar perda de peso, mas um paciente que quer qualidade de vida. Performance. Não está bem no trabalho, às vezes não sabe por que eu não deslancho no trabalho, por que eu não consigo acompanhar o meu cognitivo, porque quando eu não consigo ter disposição, porque quando eu chego em casa eu não consigo ter disposição. Aí entra os vivances da vida, as anfetaminas, tem distúrbio de atenção, muitas das vezes não. Falando assim, muito interessante esse caso, porque a gente fica pensando, o que vem primeiro? Ovo a galinha, né? Ele teve um trauma no nariz e o nariz torto. Se o nariz está torto, aquele nariz de trauma mesmo, ele vai ter não tem tratamento medicamentoso, o tratamento é cirúrgico e é uma cirurgia mais reconstrutiva. Não é aquela cirurgia que só repara o septo, aquela tradicional que nós otorrinos realizamos, essa não vai funcionar. Muitas das vezes vai até piorar o quadro. Então tem que fazer mesmo a reconstrução desse nariz, no caso a rinoceptoplastia funcional reparadora, onde o objetivo principal é o quê? É fazer com que a função do nariz volte a respirar bem, né? Volte a ter respiração boa, qualidade.
de respiração. E com toda certeza de que ele vai levar de melhor também a parte estética. Aí a autoestima do paciente respirando bem, Com certeza. o paciente já vai ficar com o rosto mais bonito, depois ele vai começar a tratar a parte do peso, não demora, ele vai lá com a doutora Patrícia, começa a fazer lá aquela parte lá de implantes. Injetável. Não demora a gente ver outro paciente. Pessoa. É uma outra pessoa. Eu fico pensando, nossa, e ele fala quanto tempo que eu perdi na minha vida, porque nós temos uma passagem aqui, nossa Sim. vida útil, 70 anos. Então, se a gente deixar 5, 10 anos, quanto que a gente perde na nossa vida que a gente deixa de realizar? Nossos objetivos, nossos sonhos, atenção na família, atenção no trabalho. Porque 5 anos significa muito, 10 anos. Disposição para brincar com os filhos, a senhora que está grávida, daqui a pouco vai estar. Para família, bebezinho correndo praticar um esporte. Então, são coisas assim que dá um grande impacto mesmo na vida. E hoje, nosso lema hoje é falar sobre qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Não é só tratar doenças, a gente tem que fazer o quê? Que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Queiram viver melhor. Longevidade, viver mais com saúde. Não viver uma cama de hospital, então uma dependência de outras pessoas. Então, acho que hoje o nosso futuro, o Brasil, ele está aumentando muito essa longevidade. E é importante que a longevidade ela sempre venha com saúde. E saúde não significa somente... a gente acha só não ter diabetes, hipertensão, mas não. É o bem-estar geral. Cuidar da audição, cuidar da respiração. Cuidar do seu corpo, da mente e do seu espírito. Com toda certeza. Né? Então é um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto que às vezes a gente acha que só isso primeiro é o que importa, mas na verdade o que importa é o todo, né? Você precisa estar bem de uma forma geral. Por isso que às vezes a gente vai estranhar, por que tem a ver otorrino com obesidade, né? Na verdade, é um assunto que tem a ver, né? Que tem tudo a mas ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A pessoa chega, né? Com aquele zumbido, ou com aquela tontura, né? Ou com aquele pigarro, ou com aquela rinite, aquele nariz escorrendo que não para, né? Ou com aquele refluxo, né? Então, tem tudo a ver. Então, às vezes, realmente, você precisa da avaliação multidisciplinar, com né? certeza. Multidisciplinar para que você consiga abordar esse paciente da melhor forma, né? Isso. Como eu falei, não é receita de bolo. Não é chegar no meu consultório e achar que eu só vou olhar o nariz. Eu não olho só o nariz. Eu olho a pessoa como um todo, porque antes de ser otorrino eu também sou médica. Eu também sou ser humano que observo também outro ser humano. Sim. Então, muitas das vezes o meu paciente fala, nossa doutora, mas você está me mandando eu fazer tudo isso para cá, por que a senhora não prescreve só uma medicação? Eu disse, porque a senhora vai chegar depois lá no outro consultório e vai dizer, eu já fui com a doutora Mônica, ela só me prescreveu isso, e por que você não vai melhorar? Você vai procurar outro colega para tratar do mesma coisa que você veio comigo. Por quê? Porque nós não estamos agindo na causa. Não adianta só jogar um paninho ali para dar uma amenizada no sintoma, mas se eu não tratar a causa, parou o remédio, o sintoma volta tudo de novo. Por quê? Não tratei o ser humano. Não fui a fundo, não investiguei, não coloquei até onde é o meu limite de tratamento. Vou pedir ajuda do colega especialista na parte de endocrinologia, na parte de nutrição, na parte do cirurgião bariátrico. Então, a gente tem que Qual seria a melhor opção, né, dentro do quadro daquele paciente para poder, entendeu, conduzir esse paciente melhor? Qual seria para ele, né? Então, não que o que a gente, mas sempre o que é o melhor para o paciente. Sim, né? Com toda certeza. O melhor para ele vai ser sempre. E nosso dever é esse, orientar. E um dos grandes propósitos que nós temos aqui no canal é exatamente esse, doutora Mônica. É levar informação de qualidade para o nosso paciente, com várias informações que muitas vezes no consultório, naquele tempo rápido ali de 30, 40 minutos, nós não conseguimos fazer. Ter passar. Um foco totalmente. Isso, por exemplo, que dia que a gente vai conseguir passar tanta informação de qualidade para o paciente, como está sendo falado aqui agora, em uma consulta de 30, 40 minutos. Então, um dos nossos propósitos com o canal, que é bariátrico, no caso do meu específico é performance além do centro cirúrgico, é exatamente isso, é levar informação de qualidade para que esse paciente possa fazer a sua cirurgia, possa ter um emagrecimento com qualidade e ele consiga performar bem em todas as fases da vida dele. Não quero só ele magro,
Eu quero ele magro e bem e pro resto da vida. Com toda certeza. Entendi. Mônica, tu poderia falar pra gente se há alguma evidência que a cirurgia, dentro de artigos científicos, onde a cirurgia bariátrica, ela ajuda a melhorar a saúde desse paciente? Sem dúvidas, tem bastante evidência, bastante estudos muito bem consolidados, especialistas renomados, e a gente vê o grande impacto da cirurgia bariátrica e o tratamento depois. Eu vejo bastante diferença nos meus pacientes que tiveram, quanto que isso impactou, e os estudos eles estão aí. A gente vê cada vez mais vai atualizando e a gente vai ganhando mais ainda uma solidez nesse assunto, de que a segurança de que se esse paciente tiver uma obesidade, não consegue emagrecer, realizar uma cirurgia bariátrica com segurança, com orientação, ele consegue ter um grande impacto, sim, na parte da apneia do sono e na parte relacionada à respiração e outras doenças otorrinolaringológicas também. Quais são as principais doenças otorrinolaringológicas que são influenciadas pela obesidade? A principal que a gente tem é a apneia obstrutiva do sono, síndrome de Meniere, algumas causas de tontura, de vestibulopatias metabólicas, que a gente chama, o refluxo laringofaríngeo também, que a gente fala que é o feijão com arroz do otorrino, né, que a gente tem demais. Então, são as doenças mais frequentes, mais comuns no consultório. Tem algumas outras doenças... Aquelas relacionadas à intolerância alimentar, né? Tem criança, por exemplo, criança que tem aquelas otites de repetição, aquela criança catarrenta que não melhora. Por trás de tudo isso, ela tem o quê? Disbiose, ela tem alteração intestinal, ela tem alergias alimentares, porque a criança, desde pequenininho, ela já tem obesidade. Então, assim, tem um cuidado, assim, genético, um cuidado, assim, que os pais têm que ter para essa criança, que não é essa criança gordinha, bonitinha, fofinha, coloca a mão na bochechinha e acha lindo, mas tem que ter cuidado, porque essas doenças, uso de antibiótico de repetição, muito comum. Todo tempo a criança lá tomando antibiótico, e por trás de tudo isso ela tem intolerância alimentar, ela tem uma obesidade associada. Sim. Então, desde criança já começam essas doenças. E os hábitos, né? E os hábitos, e elas vão levando e se tornam um adulto mais doente ainda. Então, olha, sem nem saber a origem da doença. Uma coisa muito comum, né, que a gente vê, né, são as crianças comerem alimentos sólidos do lado de um copo de suco, por conta que está nutrindo, né? E aí, por que a criança não pode tomar o suco com a água, com a comida, né? Comendo e bebendo, e o adulto não. Né? Então, assim, são hábitos que a gente às vezes nem observa, faz sem maldade, né? Faz sem pensar, né? Mas é um hábito, uma prática que os pais fazem, que realmente isso traz aí um prejuízo a curto e a longo prazo para essa criança, né? Primeiro que você está ensinando um hábito ruim, né? Onde você vai ter ali uma distensão maior abdominal, o risco de refluxo, por conta que você tem a cardia pylori. Se a criança, assim como o adulto, se você aumenta a pressão abdominal, aumenta o refluxo. Aumenta o refluxo, isso. Então, criança, ela tem muito refluxo. As pessoas falam que refluxo acham que é só doença de adulto, mas não, é muito frequente em crianças e muito frequente relacionado antes de iniciar a medicação, são hábitos. Mudança de hábitos. E se o adulto muda os seus hábitos, ele vai fazer o quê? Vai dar uma educação para a criança em que ela vai evitar também que ela tenha essas doenças. Sim, é verdade. Então, o adulto orientado são pais que vão ter maior cuidado com suas crianças. Exatamente. Certo. Doutora, e quais seriam as recomendações que você poderia passar para a gente informar aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, quais são as recomendações para um paciente que está obeso, para ele amenizar ou melhorar, né, o que deve fazer em relação às doenças na otorrinolaringologia? O que eu
falo, primeiramente, assim, se ele ainda não conhece as doenças, passar com o otorrino, ter uma conversa com o otorrino, vai identificar qual doença que está relacionada, descartar as causas mais comuns. Nós temos causas otorrinolaringológicas que são comuns, que nós que cuidamos e tratamos, então a gente vai otimizando esse paciente. E quando a gente observa que tem doenças paralelas que também estão afetando, a gente faz o tratamento multidisciplinar. Aí Perfeito. passa primeiro, eu faço a recomendação, eu gosto muito de feedback também. Sim. Se eu passo para a doutora Patrícia, por exemplo, passo meu paciente para você, meu paciente tem síndrome de Meniere, está com obesidade, então eu gosto de ter aquele feedback também, de Sim, retorno. sim. Melhorou, não melhorou? Melhorou, Era não isso, melhorou. era E isso. até comentando aqui, abrindo parênteses, nós tivemos um paciente que você me mandou, né? A gente não pode falar nome, mas era um paciente na faixa de 64 anos. Era um paciente que eu sempre lembro dele. Era um paciente que ele veio por conta que você tinha encaminhado devido a uma disfonia que ele tinha, né? Sim. Grave. E então ele tinha muita acidez, muito refluxo, e ele vivia com disfonia. Disfonia é quando a pessoa vive com rouquidão, né? Sim. Devido a esse refluxo. E ele já tinha feito vários tratamentos, aí acho que já conversou sobre ele, né? Uso crônico de Isso. inibidores de bombas de prótons, assim. E foi um paciente que nós fizemos uma investigação nele, na questão genética, para avaliar intolerâncias alimentares, por conta que ele já estava tratando o intestino, fazendo toda a parte de antioxidante, tratando a parte de desbiose, colocando fibras, né, o tipo de fibras que ele poderia fazer uso. Era um paciente também que tinha associado a diverticulite, e ele tinha intolerância a alho e a frango. Nossa, eu não sabia disso, não. Ele tinha Alho e intolerância frango. a alho e a frango. E aí, no Aquele franguinho temperado com alho. aquele arrozinho com alho. E aí, o que aconteceu? Quando eu dei para ele, o que ele teria que tirar, fazer a retirada ele ficou muito chateado, muito contrariado. Na semana seguinte, ele veio comigo. E eu contei para ele que, infelizmente, aquilo ali era a causa base de toda aquela refluxo que ele tinha, aquela acidez que ele tinha, que nós precisaríamos tirar. Com a mudança na alimentação dele, ele fez uma perda de uma média de 11 quilos. Ele não perdeu músculo, ele ganhou 900 gramas de músculo, esse paciente. Poxa, que bom. E aí ele teve 100% da acidez dele resolvida, tá no prontuário, doutora Mônica, eu até vou te mandar amanhã compartilhar com ele. Ele teve 100% e 50% do refluxo, porque ele ainda precisava mais um pezinho, ainda ficou um pouquinho no sobrepeso. Então, é um paciente que, em conjunto, a gente deu uma melhora para ele significativa. E quando a gente detectou, assim, a fundo, qual o alimento, eu acho que isso foi muito importante. Foi o alimento. Porque às vezes a gente restringe tanto esses pacientes, eles não conseguem, às vezes, fazer toda essa restrição alimentar ao longo da vida. E aí a gente foi tirando... Muito legal. Qual mesmo é o teste? Tem vários, né? Entendeu? Esse daí específico que ele fez foi o A200, tá? Então ele fez, a gente interpretou para ele, por conta que ele vem lá em 3 níveis, né? Tem uns mais específicos, tem um que a gente tem que avaliar toda a parte intestinal. Hoje a gente já tem exames dentro da farmacogenética, onde você vai conseguir dizer para o seu paciente, doutora Mônica, quais são por exemplo, você usa uma medicação nesse paciente, e esse paciente ele não está tendo efeito. O que você faz? Faz um exame, você manda ele para a gente faz um exame de farmacogenética nesse paciente, e a gente vai dizer para ele, olha, doutora Mônica, essa classe de medicação, ela não vai fazer efeito nesse paciente só pode tomar esse e esse. Nossa, que coisa boa, que evolução muito boa que nós temos, o quanto que a gente tem disponível para tratar, e tratar assim bem, descobrir a fundo mesmo a causa e fazer com que esse paciente não fica... Às vezes o gasto com medicação é muito grande, muito né? grande. E aí essa farmacogenética, ela vai fazer com que você, quando você trata esse paciente em conjunto, como nós fazemos, quando você manda alguns pacientes pra gente, a gente explica para esse paciente que é um exame, doutora Mônica, que ele vai fazer uma vez na vida. Então, ele não vai precisar ficar repetindo como um hemograma, como uma dosagem. Ficar dosando várias vezes, né? Ele faz um exame desse, tem um exame completo, tem um que é
completo, total. Aham. Então, ele faz uma vez na E vida. é realizado aqui em Manaus? Ele não é realizado em Manaus, esse exame ele vai para a Espanha, tá? Quando completo, ele demora mais ou menos de 60 a 90 dias para ser entregue, mas ele vai dizer pra gente até mesmo sua descendência. Ele vai dizer assim, olha, a Mônica veio de descendência da Croácia. Nossa, coisa boa. Então ele vai trazer todo o procedimento, toda a parte do perfil de envelhecimento da doutora Mônica, toda a parte de farmacogenética da doutora Mônica. Eu vou dizer, doutora Mônica, a senhora pode ter essa possibilidade, essa e essa. Então, o que a gente vai trabalhar com prevenção? Porque para você ter saúde, você precisa... é preferível que você previna do que você venha remediar. Sai mais barato Sai mais prevenir barato. do que tratar a doença depois. E a melhor coisa é isso. Então, hoje a medicina ele evoluiu tanto para que você hoje já consegue, de forma mais assertiva, dar um diagnóstico para o paciente e dizer assim, olha, essa aqui é a causa do que você está sentindo. Vamos tirar? Então, é impressionante, já teve outros casos, esse eu coloquei para você porque ele compartilhou, mas eu já tive casos onde o neurologista ele faz aquelas aplicações por conta de enxaqueca crônica, e o paciente não sabe quando ele faz o exame de intolerância, quando ele faz o mais específico até, por conta que são mediadores diferentes, não é como uma alergia aguda, o paciente ele faz o diagnóstico, simplesmente ele tira a causa da dor. Ele tira a causa daquele sintoma. Isso é uma das, não sei se a gente ainda tem tempo, Sim. né? Mas, nossa, tem tanta coisa Sim, assim para falar. A gente vem aqui para falar sobre as intolerâncias relacionadas com a otorrino. Muita coisa para falar, porque essas dores de cabeça crônica, dor de cabeça, chega lá, doutora, eu tô com sinusite. A gente chega, examina, não tem... Enxaqueca. Ou então enxaqueca, faz exame, não encontra a causa. Ou as rinites, né? Então, rinites, as dores de cabeça são causas frequentes de intolerância alimentar. Com certeza. Nunca mais vou olhar para o rinite da mesma maneira que eu olhava antes. Só um antialérgico. Vai lá, meu filho, tome melhor. Não é assim. O quanto que nós podemos evoluir, muito bom esse bate-papo, muito legal, que com isso, assim, também vou disponibilizar para os meus pacientes também assistir. E muitas das vezes é aquilo. Essas informações abrem a cabeça do paciente para outras possibilidades. Sim. Porque às vezes até a gente fica um pouquinho fechada para aquela informação. Sim. E quando a gente ouve uma informação assim de novidades, de avanços na medicina, onde a gente vê, nossa, eu tenho oportunidade, não é aquilo que eu vou tomar antialérgico de uso crônico, não vou tomar um daqueles prazóis de uso crônico para a vida toda, consigo diminuir qual alimento específico que causa, consigo atuar diretamente, saber de uma maneira mais específica, com toda certeza a gente ganha muito. Não só a gente, como o nosso paciente. Eu acho que ele, principalmente ele, o nosso paciente ganha muito. O nosso paciente ele ganha muito. E eu ganho a satisfação pessoal. A satisfação pessoal é de ótima. Você, assim, conseguir, né, na verdade, ajudar o seu próximo, isso não tem preço. Eu acho que nós aqui, como médico, acho que não tem uma satisfação melhor quando o paciente vem e você sabe que você foi facilitadora, entendeu? Para ajudar aquela pessoa. Eu acho que, para mim, acho que se resume a isso, por conta que, para mim, vocês sabem, né, vocês dois que fazem parte da minha vida, nós somos facilitadores nessa vida. As pessoas às vezes não entendem isso, mas nós viemos nessa vida para facilitar a vida do nosso próximo, né? E quando você faz isso e pratica isso, as coisas ficam muito mais fáceis. E quando você vê isso e vivencia isso no dia a dia seu, isso é como se fosse uma injeção de ânimo e que faz você cada dia mais buscar o seu melhor. Levando não simplesmente o básico, mas levando o que tem de melhor, o que você possa ofertar para o seu paciente o melhor. E aí, ofertando para esse paciente o melhor, você vai ajudar e conduzir ele a escolher dentro das condições dele, dentro da realidade dele, o que ele consiga fazer. Mas você, sim, ofertou para ele. Você deu a opção. Você deu a opção para ele. Você prefere e consegue fazer isso e isso para que você se sinta melhor. Muitas vezes você não consegue fazer isso, mas que você faça isso, que vai devagarzinho até atingir o seu melhor, a sua melhor performance, né? Mas você não deve desistir nunca, de sempre procurar o melhor. Por conta que se você não consegue fazer o melhor para você não vai conseguir fazer o melhor para a pessoa que você ama. Então, isso aí é uma prática que eu acho que eu vivencio todos os dias. E se você não cuida de você, como que você vai cuidar da sua família? Então, tem que ter esse autocuidado, esse amor próprio. Esse amor próprio. Buscar mesmo saúde,
melhorar a performance, melhorar a qualidade de vida. Então, hoje nós temos muito avanços mesmo e a gente está aqui. É estudo na madrugada, é artigos novos saindo, é viajando em busca de informação. Quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vai fazer às vezes a parte financeira, a gente, nossa, não está compensando lá no consultório, é que a gente também tem os cálculos, né? Mas no final de tudo compensa. Quando a gente vê você melhor, quando a gente vê você chegando lá, já passei, já fiz tanto tempo e agora eu estou bem, eu acho que aí compensa. Aí a gente fala assim que não tem um dinheiro, dinheiro que valeu a pena aquele investimento, aquele estudo, aquela viagem, com toda certeza. E o mais legal é que a gente aplica na gente, né? Sim, começa com a gente. Toda a gente começa com a gente, né? Porque assim, se você for perguntar tudo que eu faço com o meu paciente, eu digo que quase tudo que a medicação que o meu paciente toma. Eu também geralmente faço esses testes também. Eu faço esses testes porque para mim saber o que ele vai sentir, né? Porque eu quero fazer isso. Meus soros eu faço sempre em mim. Toda semana, quando eu não faço, eu me cobro. Por conta que eu não posso estar bem, eu não posso dizer que eu quero a Mônica bem, se primeiramente eu não vou estar bem, né, Mônica? Então, o cérebro, ele tem uma incongruência aí. Como é que eu quero a Mônica bem se eu não cuido de mim? Peraí, o que está acontecendo, né? Então, é uma coisa que você deve avaliar, você deve se perguntar, você deve se observar. Todo dia eu termino, todo dia no final do dia eu tenho refluxo, todo dia eu vivo com a minha garganta... Todo dia eu tô com... De vez em quando eu tô com dor de ouvido, de vez em quando eu tô com tontura, eu tenho que me segurar. Gente, você precisa procurar um profissional. E nesse momento, a melhor pessoa para você procurar é que você passe por uma avaliação com o otorrinolaringologista. Por conta que ele vai buscar ali quais são as causas, qual é a melhor forma de tratar você. Direcionar, né? Direcionar o tratamento. E direcionar o tratamento, porque muitas vezes, como nós conversamos aqui, esses sintomas, eles têm relação com a obesidade. E as pessoas às vezes acham que não, porque é muito comum as pessoas acharem que elas vão trabalhar ou resolver problema da obesidade somente com atividade física, com alimentação. E hoje nós já temos comprovado que a obesidade ela é multifatorial, não é só na alimentação e na atividade física. A atividade física é um remédio? Sim, a atividade física é um remédio, inclusive para depressão, devido à liberação de muitos neurotransmissores, né? Mas a gente precisa ver o todo. Então, é uma coisa que eu bato aqui, me torna até repetitiva, mas é realmente isso. Você precisa avaliar o todo. Você precisa avaliar, quando eu falo todo, porque cada paciente é um paciente, como se fosse cada um uma identidade, né? Isso mesmo, muito bom. Já estou levando aqui mais informações, assim também eu aprendo com colegas, é muito bom esses diálogos, esse bate-papo. A gente consegue identificar o quanto que nós temos na medicina para ajudar. Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Temos que marcar mais, que tem muita coisa, muita coisa para a gente trabalhar em conjunto, junto com o Dr. Fábio, com a doutora Patrícia, que já são parceiros, assim, já são meus parceiros. Verdade, a gente compartilha assim, muitas informações, compartilhamos também muitos tratamentos de pacientes. E eu tenho uma segurança muito grande quando eu mando mais para o meu paciente, que eu sei que eles estarão em boas mãos, com boas indicações. Então, meus pacientes, eu me sinto muito segura e eu sempre dou a opção. Perfeito. Doutora Mônica, deixa seu Instagram pra gente. Meu Instagram é doutora Mônica Pinheiro e esse é meu profissional. Também tem umas coisinhas pessoais. E o da clínica é Clínica Otorrinos, Otorrinos Manaus. Perfeito. Doutor Fábio, você pode fazer as suas considerações finais? Bom, quero agradecer vocês duas, que eu já aprendi bastante. Fiquei caladinho aqui, só escutando aqui. Já me vi quase um congresso. E assim, olha, quase um congresso. Olha o que eu ganhei, hein? Feliz da vida, que já vou ficar lá no meu consultório com essa garrafinha. Fique à vontade, doutora. Então, eu quero agradecer vocês duas, principalmente a doutora Mônica, pela essa... Hoje ela não deu um bate-papo, ela deu uma aula. Ela deu uma aula, pessoal. Deu uma aula pra gente aqui sobre otorrinolaringologia e obesidade, né? Sim. Muito mais coisas que a gente imaginava. Espero que vocês tenham gostado. Doutora Patrícia também, muitíssimo obrigado. Agradeço também. Siga a gente no Instagram, doutor.fabio.rodrigues.manaus. E o canal do YouTube também, siga lá, né? Acione o sininho lá para poder receber as notificações. Não é isso, doutora Patrícia?
Isso aí, pessoal. Mônica, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você contribuiu muito. E em nome dos nossos pacientes aqui, eu agradeço por conta que essas dicas, na verdade, às vezes as pessoas acham que é uma coisa normal, que não tem a ver. E o que procurar? Muitas vezes não sabe nem quem procurar, né? Então, as dicas foram excelentes. Muito obrigada, tá? A gente vai ter outros convites. Imagina, gratidão, estarei aqui. Vamos falar de vários outros assuntos. Vários outros assuntos, justamente com o objetivo de levar informação, né, às pessoas, né, para que a gente consiga contribuir com um pouquinho do nosso conhecimento, né? Joia. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Fábio, por mais uma vez, né? Hoje, né, a gente não esqueceu da bariátrica. Obrigado. Não, a bariátrica foi incluso. Foi incluso, entendeu, gente? Senão a gente vai ter uma DR lá, imagina, eu nutro, cirurgião bariátrico, né? Mas muito obrigada, tá? A gente trouxe aí, a gente vai ter outros assuntos com a Mônica relacionada aí à otorrinolaringologia, porque tem tudo a ver com obesidade, né? Imagina aquele paciente que está acima do peso e tem aquelas infecções de ouvido de forma repetitiva, tá? Isso tem a ver, tem tudo a ver, como ela explicou aqui pra gente, deu uma aula, né? Foi show demais. Espero revê-los novamente, tá bom? Então, continue aí seguindo doutora Patrícia, tá? Santiago, _. Ative lá as notificações, sigam o nosso canal e receba todas as novidades que a gente tem, tá? Muito obrigada e até a próxima, hein?